A minha entrada no mercado de ações foi uma escolha, não foi por acaso, nem por acidente, foi por uma opção mesmo. Eu sou economista, não é isso? E na época eu estudava Direito, eu era inclusive um dos contratados para fazer a reforma administrativa da Prefeitura, e depois fui contratado também pelo Dr. Modesto Stama, que inclusive é membro do Conselho. Na época ele era diretor de uma autarquia chamada SAEC. SAEC era a Superintendência de Águas e Esgotos da capital. E nós havíamos sido contratados, 5 ou 6 economistas, justamente para tentar compor o custo da água em São Paulo. Uma coisa absolutamente impossível. A gente acabou concluindo que era absolutamente impossível, porque não havia como você dar início a uma operação que pudesse concluir sobre um custo assim homogêneo, um custo justo, não é isso? E na ocasião, que era, se não me falha a memória, era aquele presidente de São Paulo, o Laudo Donatel, era o governador, havia um interesse, porque naquela ocasião o cidadão pagava água uma vez cada 6 meses, tá certo? A conta de água vinha uma vez cada 6 meses. Então havia necessidade de se tentar aumentar a receita da SAEC naquela ocasião. Então a fórmula que nós encontramos foi o seguinte: sem aumentar o valor, nós fomos diminuindo o intervalo. Então o que aconteceu? Ao invés do cidadão pagar semestralmente, ele passou a pagar trimestralmente. Depois veio bimestralmente e depois mensalmente. Quer dizer, foi uma forma de aumentar 300%, 400% sem aumentar a parcela. Não é isso? Então, na ocasião, eu senti que o meu perfil não era um perfil de estar atento, de estar submisso a uma estrutura como a estrutura do Estado. Está entendendo? Você não tinha oportunidade, você não tinha a possibilidade de crescer com o seu desempenho, com a sua capacidade. E eu fui então para o mercado de valores. Na época o mercado de valores ele era super incipiente, não é isso? E a gente começou a fazer algumas análises, começou a fazer movimento, até que em 1967 veio a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Com isso, criaram-se as sociedades corretoras, criou-se a Bolsa de Valores, não é isso? E a gente acabou em sociedade com outros parceiros, né? Comprando uma corretora de valores, comprando um título, na verdade, né? Mas esse título nós ficamos muito pouco tempo com ele, porque o mercado sofreu uma evolução acima do desejado e acima do esperado também, né? E nós acabamos negociando o título por um valor astronômico, não é isso? E foi uma das grandes coisas que a gente conseguia fazer, porquanto em seguida, não é? O mercado começou a entrar numa realidade, os recursos que eram disponíveis do Decreto-Lei 157 começaram a escassear, houve o ingresso de um volume de papéis muito grande, então havia uma distorção, havia um desequilíbrio, né? De repente o mercado recebeu um volume de recursos muito grande e a quantidade de papéis era pequena, então os preços foram evoluindo de uma forma tal que acabou chegando até um momento de desespero para muitos, né? Aí o mercado depois passou por uma fase de ajuste, não é isso? Passou por uma fase de ajuste, 71, depois de julho de 71, 72, 73, 74, 75 começou a equilibrar e eu venho participando desde então. Eu já fui, né? Eu não tive, quando operando no mercado, no início, eu não tinha ainda estabelecido esta essência de tentar se criar uma carteira de previdência. Essa iniciativa, essa vontade, essa necessidade até, eu diria, surgiu, porque
Porque a gente começou a fazer uma série de análises e essas análises elas convergiam para o seguinte: o cidadão brasileiro, lamentavelmente, há 30, 40 anos atrás, ele se aposentava como um executivo e ele acabava virando um indigente. Hoje ele já se aposenta direto como um indigente, não é isso? Então a gente foi cultuando a ideia de que havia necessidade de você formatar um posicionamento previdenciário que fosse mais generoso do que aquele que o Estado pudesse eventualmente te oferecer.